Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre as formas de demonstrar amor. Oi, gente, que bom a gente se encontrar mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um outro livro que conta uma história lindíssima. Mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê um like para que esse vídeo possa atingir o maior número de pessoas. O livro que eu vou trazer para vocês hoje é um livro que eu adoro, chama O Homem que Amava Caixas. E é muito, muito bonito. Ele conta exatamente de um homem, era uma vez um homem, e o homem tinha um filho, uma graça o filho, por sinal. O filho amava o homem e o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todo tipo de caixa. O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. Vou repetir. O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava, mas ele o amava. Então, com suas caixas, começou a construir coisas para o filho. Era perito em fazer castelos, os aviões sempre voavam, a não ser que chovesse. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam e nessas caixas eles brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos olhavam para ele e as velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam pelas suas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor um pelo outro. É muito lindo! Será que a gente tem se cobrado ou se exigido demonstrar amor da forma A ou da forma B? Normalmente acontece até entre os pais. A mãe exige que o pai brinque de tal forma com seu filho e o pai exige que a mãe faça de tal jeito, porque afinal de contas o nosso jeito, o que está confortável para nós e como a gente expressa todo esse amor é único. E se a gente fica cutucando o outro ou sendo cutucado por outro, eu vou dizer para vocês o que acontece. Normalmente vem a sensação de equivocados, vem a sensação de que o meu jeito não é bom, de que a forma como eu amo não é amor. E esse livro ele nos conta exatamente o contrário, do quanto mais a gente for livre na nossa forma de expressar amor, ou seja, onde isso também nos considera como eu me sinto bem expressando amor, maior a chance desse amor atingir direto o coração do outro. A gente pode pensar nisso com relação aos pais, como a gente também pode pensar nisso com relação às crianças. Muitas vezes a forma de expressão de amor de um filho e de outro filho são completamente diferentes. Às vezes um vai ser mais beijoqueiro, às vezes o outro vai ser menos grudento, mas é aquele que procura você para conversar. Essas formas do amor acontecer, elas são legítimas e se tornam cada vez mais legítimas quanto mais a gente dá sustentação, suporte e acolhimento para a grande diversidade que somos. Nós somos pessoas únicas, intransferíveis, não tem igual e isso é muito especial. Que esse livro possa ter tocado seu coração no sentido do respeito, no sentido de saber que, como cada um sendo um, normalmente esse lugar que a gente entra, eu também entro, de exigir que o outro funcione de outra forma, é uma das grandes violências que a gente pode fazer com uma pessoa. É um dos nossos grandes pontos de arrogância, dos nossos grandes pontos de prepotência, um dos nossos grandes pontos de agressão quando a gente faz isso com alguém. Poder evidenciar e colocar para fora o amor do seu jeito faz todo sentido para você. Poder acolher a forma de amar dos outros é maravilhoso, porque esta forma de amar faz todo sentido para o outro.
Aí a gente pode entrar num lugar que é Dani, mas e quando a forma de amar do outro tá ruim pra mim? Aí que a gente entra não dizendo que essa pessoa deveria ser diferente, que ela deveria amar de outra forma, que é quando a gente é imensamente arrogante e prepotente, mas quando a gente passa a poder dizer para o outro quais são os pontos de desconforto que talvez essa forma de amor te traga. E desse lugar, esse outro pode também ser convidado a, sem deixar de se considerar, a considerar como você se sente bem nessa expressão. E a gente trouxe o amor, porque o livro traz o amor, mas a gente pode pensar em amplificar isso para todos os sentimentos, para todas as comunicações que sim, são específicas de cada um, e que bom que seja assim. Eu te convido a fazer esse exercício que a gente tem feito muito no curso online, e te convido para vir fazer parte dessa caminhada, que é o exercício de sim, perceber a nossa arrogância e aprender a olhar todas as situações de uma nova perspectiva, uma perspectiva acolhedora, amorosa, respeitosa e principalmente humilde. A mudança que acontece dentro da nossa casa após essa movimentação de perspectiva é extraordinária. É paz, é amor fluindo dentro de vida real acontecendo. E por isso eu te convido para participar. A gente se encontra 2 vezes por semana, por 1h30, tanto o grupo de profissionais quanto o grupo de pais, além de todo o conteúdo gravado que está lá disponível só para quem estiver no curso e que não está disponível em nenhum outro lugar. É maravilhoso poder viver tudo isso com mais de 100 famílias lá no curso, é maravilhoso poder compartilhar isso com você, mas é maravilhoso a gente poder trilhar esse caminho juntos, onde eu saio transformada e todas essas pessoas tão especiais na minha vida hoje também. Caso você encontre aí na sua cidade também um outro lugar de sustentação e suporte e acolhimento, faça esse movimento. Isso vai fazer muito bem para a tua vida e para a vida da tua família. Eu agradeço primeiramente a Deus por toda a paz, toda a alegria, toda a orientação no meu coração e agradeço também a tua presença. A gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!